Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Leonardo Figueiredo e você está na plataforma de treinamentos online da... Seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade ao nosso módulo, então vem comigo que eu te explico. Vamos ao compartilhamento da tela. Outro acontecimento interessante, né? Uma curiosidade aí, um paciente libera gases durante uma cirurgia e incendeia o bisturi do médico. Um dinamarquês sofreu graves queimaduras nas nádegas e nos órgãos genitais durante uma microcirurgia para a retirada de uma verruga. Ele teve um ataque de flatulência quando estava na mesa de cirurgia. Os gases escaparam do seu intestino e pegaram fogo ao entrar em contato com uma fagulha do bisturi elétrico utilizado pelo médico. Os gases do organismo humano são ricos em metano, material altamente inflamável. Foi o imponderável, não tenho culpa, diz o microcirurgião Dr. Ior Christensen, que já está sendo processado pelo paciente. Notícia aí que saiu na Isto É, em 2002. Curiosidade, né? Falando rapidamente aqui sobre poeiras combustíveis, o conceito e a divisão das zonas, ele é similar ao dos gases. O que vai mudar? Vai mudar a numeração. Ao invés da gente ter a zona 0, zona 1 e zona 2, nós teremos as zonas 20, 21 e 22. A diferença é que uma delas é formada por gases e a outra é formada por poeiras combustíveis. No caso, essas aqui, 20, 21 e 22, formadas por poeiras combustíveis. Muito bem, zona 20 é um local no qual uma atmosfera explosiva na forma de nuvem de poeira combustível estará presente no ar continuamente, por longos períodos de tempo ou frequentemente. A zona 21, local no qual uma atmosfera explosiva na forma de nuvem de poeira combustível no ar é esperada de ocorrer em condições normais de operações. E a zona 22, local no qual uma atmosfera explosiva na forma de nuvem de poeira combustível no ar não é esperada de ocorrer em condições normais de operação, mas, caso ocorra, vai permanecer apenas por um breve período de tempo. Parâmetros de ignição de uma nuvem de poeira. Energia mínima de ignição é a energia de que uma centelha elétrica sob condições definidas limite seja capaz de inflamar uma mistura crítica, mais possível de inflamar. A temperatura de ignição mínima de uma nuvem de poeira é a menor temperatura de uma superfície interna de um forno na qual ocorre a ignição em uma nuvem de poeira no ar contido nesta nuvem. Temperatura de incandescência de uma camada de poeira, que é chamada de temperatura de glowing. É a menor temperatura de uma superfície exposta sobre a qual uma camada de 5 milímetros de pó é suscetível de ignição e passa a queimar lentamente. Então aí a gente tem uma combustão passiva, uma combustão sem chama, ou o que é chamado de smoldering. Aumentando a espessura da camada de pó, o fenômeno tende a ocorrer sob temperaturas mais baixas. Então a espessura dessa camada vai mandar muito aí nesse processo. Continuando a questão dos parâmetros, a parte do cálculo, nós temos o parâmetro aí de ignição da nuvem de poeira. Então, a gente vai aplicar duas fórmulas. A primeira delas é temperatura máxima será igual a 2/3 da temperatura de ignição. Essa primeira fórmula aqui. A segunda fórmula significa que a temperatura máxima será igual à temperatura de glowing menos 75 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de glowing é a temperatura de ignição mínima para uma camada de 5 milímetros de poeira. A temperatura de superfície do equipamento será aquela que apresentar o valor mais baixo como resultado. Então vamos a um cálculo. Aqui a gente tem, para o critério da farinha, para calcular qual seria a temperatura de um equipamento que vai trabalhar em uma atmosfera explosiva composta por uma poeira de farinha, seria o seguinte: a gente sabe que a temperatura de ignição da farinha é 380 graus, tá? E a temperatura de glowing, também é dado, é 300 graus. Então nós vamos aplicar as duas fórmulas. A primeira delas
temperatura máxima do equipamento, ou de superfície do equipamento, será 2/3 da temperatura de ignição, ou seja, 2/3 de 380 graus. Essa conta aqui vai dar uma temperatura de 253 graus Celsius nas superfícies do equipamento. Já a segunda fórmula, a gente vai utilizar a temperatura máxima da superfície será igual à temperatura de glowing, que é 300 graus, menos 75 graus. Ou seja, vai dar aqui uma temperatura de 225 graus. Qual dos dois valores eu vou escolher? Eu vou escolher o menor deles. Então, a temperatura de superfície que será adotada pelo equipamento será de 225 graus Celsius. É isso aí, pessoal. Chegamos então ao final deste módulo e a gente se encontra num próximo vídeo para iniciar o próximo módulo. Até lá e fique com a gente!